Canal Alheio Testemunho. Tema de hoje, a santificação. Depois da vinheta. Nosso primeiro texto está lá em 1 João, capítulo 1, dos versos 8 ao 10. E assim nos dizem: Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Próximo texto, em 1 João, capítulo 2, o verso 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Próximo texto está lá em 1 João, capítulo 3, verso 6. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Agora no verso 9 nos diz: Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Então aqui vemos que um texto diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, e o outro diz que aquele que é nascido de Deus não comete pecado. Como entender esses dois textos que aparentemente estão um chocando com o outro? Então nós temos aqui uma aparente contradição. Vejamos. Então, agora aqui nós temos o Espírito de Profecia, no livro Atos dos Apóstolos, na página 287, uma explicação sobre o primeiro texto de 1 João, onde diz lá que aquele que diz que não peca é mentiroso. Qual a explicação dada aqui? Diz assim: enquanto os anos passavam e o número dos crentes aumentava, João, que é o discípulo, trabalhava pelos irmãos com crescente fidelidade e devotamento. Os tempos eram cheios de perigo para a igreja. Então aqui este texto refere-se à igreja de sua época, a igreja dos apóstolos. E diz assim: enganos satânicos existiam por toda parte. Por meio de adulteração e falsificação, os emissários de Satanás buscavam suscitar oposição às doutrinas de Cristo. E como consequência disso, dissensões e heresias estavam pondo em perigo a igreja. Então a igreja aqui estava passando por momentos difíceis. Tinham infiltrados de Satanás tentando espalhar heresia dentro da igreja, da época dos discípulos. Quais seriam essas heresias? Alguns que professavam a Cristo pretendiam que o seu amor os libertara da obediência à lei de Deus. A primeira é excluir a lei de Deus. Depois, por outro lado, muitos ensinavam que era necessário observar os costumes e cerimônias judaicos, que a mera observância da lei, sem fé no sangue de Cristo, era suficiente para a salvação. Outros estavam tentando continuar com a lei cerimonial, abandonando a justificação pela fé em Cristo. Depois, outros mantinham que Cristo fora um homem bom, mas negavam sua divindade. Depois, alguns que simulavam ser leais à causa de Deus eram enganadores e, na prática, negavam a Cristo e seu evangelho. Vivendo eles mesmos em transgressão, introduziam heresias na igreja. Muitos eram assim levados a um labirinto de ceticismo e engano. Então, nós vemos aqui quais eram os perigos da igreja cristã primitiva, na época dos apóstolos. Continuando no Espírito de Profecia, João enchia-se de tristeza ao ver surgirem na igreja esses venenosos erros. Viu os perigos a que a igreja seria exposta e enfrentou a emergência com prontidão e decisão. As epístolas de João respiram o espírito de amor. É assim como se ele escrevesse com a pena molhada no amor. Mas quando entrou em contato com os que estavam a quebrar a lei de Deus, embora declarando estar vivendo sem pecado, não hesitou em adverti-los de seu perigoso engano. Estamos autorizados a ter na mesma consideração indicada pelo discípulo amado os que alegam permanecer em Cristo, ao mesmo tempo que vivem em transgressão da lei de Deus. Existem nesses últimos dias males semelhantes àqueles que ameaçavam a prosperidade da igreja primitiva, e os ensinos do apóstolo João sobre estes pontos deveriam ser cuidadosamente considerados. Então vejamos, quando João diz
a respeito daquelas pessoas que dizem assim, que não têm pecado, são mentirosas, ele está falando para pessoas de sua época que transgrediam a lei de Deus e mesmo assim diziam que não tinham pecado. Ele não está falando de uma forma geral para todas as épocas da igreja. Ele está falando de uma época específica, sua época, onde transgressores da lei de Deus diziam que eram santos. Era isto, o texto refere-se a isto. O problema é que algumas pessoas querem interpretar aqui. Se nós dissermos que podemos vencer o pecado através de Cristo Jesus, eles querem pegar esse texto e nos apresentar. Dizendo, aquele que diz que não peca é mentiroso. Mas o texto não diz isso para nós, diz isso para uma época específica. O contexto histórico da época de João e não de nós hoje. Nós dizemos o quê? Que podemos vencer o pecado através de Cristo Jesus. Aquelas pessoas diziam que não tinham pecado, transgredindo a lei de Deus. Por isso que João os repreendeu com este versículo. Justamente. E agora ainda, o Espírito de Profecia, Atos dos Apóstolos, página 290. Nenhum dos apóstolos e profetas declarou jamais estar sem pecado. Homens que viveram o mais próximo de Deus, que sacrificariam a vida, de preferência a cometer conscientemente um ato mau. Homens a quem Deus honrou com divina luz e poder. Confessaram a pecaminosidade de sua natureza, ou seja, natureza pecaminosa. Eles não puseram a sua confiança na carne, nem alegaram possuir justiça própria, mas confiaram inteiramente na justiça de Cristo. Então, homens aqui que venciam o pecado graças a Cristo, não falavam nada disso, que eram poderosos, que eram homens santos. Não. Eles eram humildes, porque não confiavam em si mesmos. Desconfiavam de si mesmos. Então, eles estavam em estado de alerta constante para não caírem em pecado. Contudo, não dizia, venci o pecado. É simples. Continuando agora na página 291, nos diz: que os anjos relatores escrevam a história das santas lutas e pelejas do povo de Deus, que anotem as orações e lágrimas, mas não permitamos que Deus seja desonrado pela declaração de lábios humanos. Estou sem pecado, sou santo. Lábios santificados nunca pronunciarão palavras de tanta presunção. Ou seja, aqui, quando a pessoa diz, estou sem pecado, sou santo, ela volta justamente o foco para o eu, para a natureza carnal. E acaba cometendo pecado. Justamente. Porque isso aqui é presunção. Nós temos que lutar contra o pecado, vencê-lo, mas nunca dizer uma palavra que sou santo, que já cheguei ao objetivo, que já alcancei a vitória completa. Isto não existe, porque nós temos uma natureza pecaminosa. Nós podemos cair a qualquer momento, mas nós temos que lutar para não cairmos. Nós temos que lutar para continuar observando os mandamentos de Deus e nunca sermos presunçosos, sempre confiando em Deus, orando a Deus, meditando, lendo sua palavra, se necessário for jejum. E é simples assim. Ou seja, sempre está ligado em Cristo. Se permanecer em Cristo, não irá cair. Por Atos dos Apóstolos, página 291. O apóstolo Paulo havia sido arrebatado até o terceiro céu e tinha visto e ouvido coisas que não poderiam ser proferidas. Contudo, sua humilde afirmação é: não que já a tenha alcançado ou que já seja perfeito, mas prossigo. Filipenses 3:12. Que os anjos do céu escrevam as vitórias de Paulo ao combater o bom combate da fé. Que o céu se rejubile em sua marcha firme rumo ao céu e que, ao manter ele em vista ao prêmio, considere tudo o mais como escória. Os anjos se regozijam ao contar seus triunfos, mas Paulo mesmo não se vangloria de suas conquistas. A atitude de Paulo é a atitude que cada seguidor de Cristo deveria tomar ao prosseguir na luta pela coroa imortal. Já está bem explicado aqui. Justamente. Agora na página 290, a santificação não é obra de um momento, de uma hora, de um dia, mas da vida toda. Não se alcança com o feliz voo dos sentimentos, mas é o resultado de morrer constantemente para o pecado e viver constantemente para Cristo. Não se podem corrigir os erros, nem apresentar reforma de caráter por meio de esforços débeis e intermitentes, ou seja,
Estou em Cristo, depois deixo de estar em Cristo, volto e deixo. Isso é intermitente. Justamente. Não é dito isto. Só podemos vencer mediante longos e perseverantes esforços, severa disciplina e rigoroso conflito. Não sabemos quão terrível será a nossa luta no dia seguinte. Enquanto reinar Satanás, teremos de subjugar o próprio eu e vencer os pecados que nos assaltam. Enquanto durar a vida, não haverá ocasião de repouso, nenhum ponto a que possamos atingir e dizer: alcancei tudo completamente. A santificação é o resultado de uma obediência que dura a vida toda. Um ponto muito importante aqui, principalmente esse finalzinho aqui, do que é a santificação. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem o seguinte, que a santificação é um processo que leva a vida toda, caindo e levantando, caindo e levantando. O texto não diz isto. Eles citam este texto, dando esse tipo de interpretação, onde dura a vida toda porque você cai em pecado e volta, cai em pecado e volta. O texto não diz isto. Olha o que diz o finalzinho do texto. A santificação é o resultado de uma obediência que dura a vida toda. É uma vida toda de obediência. Não é cair e levantar. Isto é a santificação. Justamente. Vencer o pecado. Ainda assim, não se declarar justo. Porque nós não somos justos, nós temos a natureza pecaminosa. Mas mesmo com esta natureza pecaminosa, o caráter que Cristo nos deu, através da justificação, tanto imputada como comunicada, podemos vencer o pecado, ainda nesta natureza pecaminosa. Atos dos Apóstolos, página 289. Uma transformação de caráter, como a que se vê na vida de João, é sempre o resultado da comunhão com Cristo. Pode haver marcados defeitos na vida de um indivíduo. Contudo, quando ele se torna um verdadeiro discípulo de Cristo, o poder da divina graça transforma-o e santifica-o. Contemplando como num espelho a glória do Senhor, é transformado de glória em glória, até alcançar a semelhança daquele a quem adora. Então é possível ser transformado por Cristo, não importa qual vida pregressa a pessoa tenha. Agora na página 290. A verdadeira santificação vem por meio da operação do princípio do amor. Deus é caridade, e quem está em caridade está em Deus, e Deus nele. 1 João, capítulo 4, verso 16. A vida daquele em cujo coração Cristo habita revelará a piedade prática. O caráter será purificado, elevado, enobrecido e glorificado. A doutrina pura estará entretecida com as obras de justiça. Os preceitos celestiais misturar-se-ão com as práticas santas. Então vamos lá. Primeira coisa aqui. Sabemos que na glorificação, o corpo, quando Cristo vier, que é o ato da glorificação, o nosso corpo será glorificado, não é isso? Ok, então essa natureza pecaminosa completa cairá, pois o corpo será transformado, será um corpo glorioso. Porém, olha o que é dito aqui no texto. O caráter será purificado, elevado, enobrecido e glorificado. O caráter ele é glorificado aqui na terra, ainda com esse corpo pecaminoso. Ainda com a natureza pecaminosa aqui. Depois o texto ainda diz assim, em azul. A doutrina pura estará entretecida com as obras de justiça. Não é só na teoria, na doutrina, mas na prática também veremos a justiça. E fala assim, os preceitos celestiais misturar-se-ão com as práticas santas. Então a doutrina que nos é ensinada nas páginas da Bíblia serão colocadas em prática em nossa vida. Atos dos Apóstolos, ainda página 292. João não ensinou que a salvação devia ser adquirida pela obediência, mas que a obediência é fruto da fé e do amor. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Disse, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. 1 João 3, 5 e 6. Se estivermos em Cristo, se o amor de Deus estiver no coração, nossos sentimentos, pensamentos e ações estarão em harmonia com a vontade de Deus. O coração santificado está em harmonia com os preceitos da lei de Deus. Mediante o exercício da fé, o crente toma posse dessas bênçãos. Pela fé, cada deficiência de caráter pode ser suprida, cada contaminação purificada, cada falta corrigida e toda boa qualidade desenvolvida. O texto está claro. Agora na Review and Herald, dia 1º de abril de 1902, nos diz: Cristo fez todas as provisões para a santificação de sua igreja.
Ele fez provisões abundantes para que cada alma tenha tal graça e força que será mais que um vencedor na guerra contra o pecado. O Salvador é ferido novamente e exposto à vergonha pública quando seu povo não dá atenção à sua palavra. Ele veio a este mundo e viveu uma vida sem pecado, para que em seu poder seu povo também pudesse viver vidas sem pecado. Ele os deseja praticando os princípios da verdade para mostrar ao mundo que a graça de Deus tem poder para santificar o coração. Ou seja, através de Cristo, pela sua justiça, podemos viver sem pecar. Isso mesmo. Mas nunca podemos declarar, estou sem pecado. Sou justo. Justamente. Não podemos dizer isso. O nosso objetivo é justamente olhar para Cristo. Se eu permanecer em Cristo, não irei pecar. Agora o desejado de todas as nações, página 77. Enquanto a ele estivermos ligados pela fé, o pecado não mais terá domínio sobre nós. Deus nos toma a mão da fé e a leva a apoderar-se firmemente da divindade de Cristo, a fim de atingirmos a perfeição de caráter. É claro, o texto aqui é claro. Agora em Atos dos Apóstolos, página 292. A verdadeira santificação significa perfeito amor, perfeita obediência, perfeita conformidade com a vontade de Deus. Devemos santificar-nos para Deus mediante a obediência à verdade. Nossa consciência deve ser expurgada das obras mortas para servir ao Deus vivo. Não somos ainda perfeitos, mas é nosso privilégio desvencilharmos-nos dos obstáculos do eu e do pecado e prosseguir para a perfeição. Grandes possibilidades, altas e santas conquistas são colocadas ao alcance de todos. A razão por que muitos nesta época não fazem maiores progressos na vida religiosa é interpretarem a vontade divina como sendo apenas o que eles gostariam de fazer. Presumem de estar em conformidade com a vontade de Deus, quando na verdade estão seguindo seus próprios desejos. Esses não têm conflito com o eu. Então o que é ensinado hoje em dia, no púlpito de muitas de nossas igrejas até mesmo, é que, mesmo que continuamos a pecar, essa é a vontade de Deus. Ou seja, não tem como ser melhor que isto. Não, mas é isso que Deus preparou. Ou seja, eles anulam a justiça de Cristo. Eles anulam o poder do Espírito Santo de fazer, de vivificar o caráter humano. E agora no Instrutor da Juventude, 29 de junho de 1893. Não se acomodem na poltrona de Satanás e digam que não adianta, que vocês não podem deixar de pecar, que não há poder em vocês para vencer. Não há poder em vocês a parte de Cristo, mas é seu privilégio ter Cristo habitando em seu coração pela fé. E ele pode vencer o pecado em vocês, quando vocês cooperam com seus esforços, colocando sua vontade ao lado da vontade de Deus. Então dizer que não pode vencer o pecado é assentar-se na poltrona de Satanás. E nós podemos vencer através de Cristo Jesus, sim. Isso aqui está muito claro. Não conseguimos vencer por nós mesmos. Porque nós temos a natureza pecaminosa. Justamente. Mas Cristo santifica o caráter e ele vai lutar contra a natureza pecaminosa. Nós vamos colocar agora, através da mente de Cristo, nós vamos colocar a natureza pecaminosa do corpo em sujeição à lei de Deus. E agora a mensagem dos 3 anjos. Página 103. Ao aproximar-se a tempestade, uma numerosa classe que tem afirmado a sua fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandona sua posição, passando para as fileiras do adversário. Vou deixar algo claro aqui. A mensagem do terceiro anjo, ela aponta para a santificação. Mas de forma específica, podemos dizer, como já apresentamos no estudo passado, de que a mensagem do terceiro anjo é a justificação pela fé, mas a justificação pela fé é comunicada. Então, Cristo nos passa a justiça da lei. Nós passamos a observar a lei de Deus. Então aqui diz que aqueles que têm afirmado a sua fé na mensagem do terceiro anjo, eles acreditam nisso. A justificação pela fé ali na mensagem do terceiro anjo. Mas não tem sido santificada pela obediência à verdade. Não tem praticado a lei de Deus. Não aceita
e não acredita que pode vencer o pecado, o que acontece com eles? Abandona sua posição, passando para as fileiras do adversário. Então nós temos que tomar muito cuidado. Temos que aceitar a santificação. Temos que aceitar a justificação pela fé, a imputada e a comunicada. A comunicada é importantíssima, mas não tem sido apresentada nos púlpitos. Quando se apresenta nos púlpitos, a respeito desta mensagem, fala que você não pode vencer o pecado. Você não pode mesmo, humanamente falando. Mas com o poder da divindade, com o poder de Cristo Jesus, nós podemos vencer o pecado. Então que Deus nos abençoe e nos habilite a aceitarmos a justificação pela fé, a imputada e a comunicada, para que possamos vencer o pecado e possamos fazer parte dos 144 mil. Se não fizermos parte dos 144 mil, que possamos acordar na manhã da ressurreição especial para vermos Cristo voltar nas nuvens dos céus. Justamente. Agora iremos ler o último texto. Em carta 265 de 1903, as dificuldades que surgiram foram muito difíceis de enfrentar e estão longe de serem resolvidas ainda. Uma e outra e ainda outras são apresentadas a mim como tendo sido levadas a aceitar as fábulas agradáveis que significam a santificação do pecado. Living Temple contém um alfa de uma série de heresias. Estou lembrando que o Espírito de Profecia relata aqui, Ellen White relata que em sua época a igreja passou por um momento de turbulência e de heresias que infiltraram na igreja através do livro Living Temple, que é o Templo Vivo, de Kellogg. E ela diz que isso aqui era apenas a alfa da heresias, que nós temos ainda a apostasia ômega. Ela diz que na época dela, ela passou pela apostasia alfa. E teremos a ômega, que é a apostasia final. E na alfa, eles estavam fazendo a santificação do pecado. E hoje podemos encontrar justamente essas mesmas fábulas agradáveis, que é a santificação do pecado. Ou seja, não importa como que você esteja vivendo, se estando ainda no pecado, você estará santificado. É a mesma história de pecador e pecadeiro. Ou seja, o pecador é aquele que ele não ama o pecado. E o pecadeiro é aquele que ama viver em pecado. Não tem esse texto na Bíblia, não tem esse termo na Bíblia. Nem mesmo no Espírito de Profecia. Isto é justamente a santificação do pecado. Que mesmo praticando o pecado, não tem problema. Deus aceita você assim. Não é assim. E isso é uma fábula agradável. Por quê? Porque não exige de nós, não exige lutar contra o eu. Renúncias? Não pede. Não. Lutas? Também não. Conflitos? Também não. Isto não vem de Deus. E também temos um outro probleminha no que é ensinado hoje no mundo cristão, que nos diz que não conseguimos guardar os mandamentos de Deus, nem mesmo através da justiça de Cristo. Agora, uma coisa interessante. Por que então que quando um membro ele peca, ele transgride um mandamento, é expulso da igreja? Pois é, uma boa pergunta. Se não podemos vencer o pecado, e ninguém pode vencer o pecado, como eles afirmam, por que se exclui e se disciplina membros de igreja? Porque o excluído, o disciplinado, ele pecou. Mas quem está no ato de discipliná-lo, ou de excluí-lo, também peca. Que lógica tem nisso? Nenhuma. Se ambos não conseguem vencer o pecado, por que vai excluí-lo? Não tem a mínima lógica. É óbvio que estas doutrinas não se enquadram na Bíblia. E eles se entregam. Por quê? Porque se eu peco, se eu transgrido a lei de Deus e sou excluído, que conversa é essa de dizer que não se pode vencer o pecado? Se eu estou provando na prática que a doutrina dele é verdadeira, porque eu acabei de me render ao pecado, realmente não pode vencer o pecado. E por que ele me exclui? Tem lógica? Não tem. Não. Se exclui, é porque pode vencer o pecado. Então vemos que a apostasia ômega já está em nosso meio. Já está em andamento. Temos que tomar cuidado, que Deus nos abençoe, possamos observar o que diz a Bíblia e o Espírito de Profecia, a lei e o testemunho, e não confiarmos em ninguém,
Não confie nem mesmo em nós. Não. Tudo que dissermos aqui, tudo que apresentarmos, vão vocês lá aos textos originais e verifiquem se é assim mesmo. Se for, aceitem. Se não for, descartem. Que Deus nos abençoe, que possamos confiar somente e unicamente e exclusivamente na lei e no testemunho, na Bíblia e Espírito de profecia. Que possamos sempre permanecer em Cristo para vencer todo e qualquer pecado. Deus nos abençoe e até o próximo estudo em nome de Jesus. Amém. Amém.